Ele está aqui já. Bom dia, Chico. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV 247. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Todos que nos acompanham. Vamos em frente. Mais uma semana. Toda semana é decisiva, né? Pois é. Essa tem mais coisa. Nesse Rio de Janeiro, né, Chico? É verdade. Mas essa semana, o Chico está vindo aqui nos explicar. Ele não vai ter muito tempo, ele já me comunicou que ele tem compromissos profissionais, eleitorais e com os seus eleitores lá na Maré. Então, ele veio explicar porque ele está representando na Procuradoria da República, ele já representou, e no Conselho de Ética, ele, o PSOL e a Rede vão representar hoje ou amanhã, contra o Mário Frias, o deputado que está envolvido na falcatrua do filme, do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Quais as explicações que você dá? Travou aí um pouquinho? Para mim, não. Não. Falou você exatamente. Quais são as explicações que ele tem que dar e por que da representação, Chico? Em primeiro lugar, os jornalistas do G1 fizeram uma apuração muito bem feita, é o famoso jornalismo investigativo, de que carecemos, que o 247 faz, as várias plataformas aí de um jornalismo profissional e sério tentam produzir, como Intercept Brasil. Mas essa do G1 apareceu no sábado. Aí, imediatamente, com os nossos advogados, nós vimos que era algo muito grave e que não podia ficar numa denúncia jornalística, tinha que ter efeitos práticos. Entendemos, então, e produzimos, demos entrada 13h na Procuradoria-Geral da República de uma representação contra o Mário Frias, para que ele explique na Justiça, no Ministério Público, os indícios robustíssimos de prática de peculato, concussão, organização criminosa, corrupção passiva. E então esses elementos gravíssimos, notadamente para quem exerce um mandato parlamentar, Mário Frias é do PL de São Paulo, eles precisam ser elucidados. E hoje ou amanhã, como você bem disse, Marcelo, a Federação Pessoal Rede entra também no Conselho de Ética, que é um órgão interno da Câmara dos Deputados para aferir se determinados comportamentos dos parlamentares, dos membros da Câmara, feriu ou não a ética e o decoro parlamentar. Então, nós temos essa ofensiva. Me parece que o PT também tomou uma iniciativa, não sei junto a que órgão, em relação ao Mário Frias, e cá entre nós, ele está numa fria, com trocadilho, porque é muita confusão, inclusive ele como produtor, ou roteirista, ou diretor, ou homem que captava recursos para a produção daquele filme que é evidentemente político-eleitoral sobre o Jair Bolsonaro, né? O tal Dark Horse, que também tem uma nuvem de suspeitas e de encobrimentos aí no processo de produção dessa película. Enfim, e o Mário Frias é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, como sabemos, foi secretário de Cultura do Jair Bolsonaro, correspondia ao Ministério da Cultura, extinto por ele. Então, o Mário Frias tem muito que explicar à sociedade brasileira e aparecer, sobretudo, porque ele viajou, não sei nem para onde, disseram que ele foi para a Jordânia, depois para os Estados Unidos. De toda forma, pelo menos uma parte dessa viagem não foi comunicada, informada à Câmara dos Deputados, como todos temos o dever de fazê-lo quando nos ausentamos no país. E, enfim, é muita confusão para um homem só, né? E muita suspeita
Vamos ver, tudo vai se elucidar, é mais lama nesse arraial do Partido Liberal. E a saída do Flávio para os Estados Unidos? Eu acho ridículo, né? Você tem que pedir bênçãos de Donald Trump. O Lula foi lá como presidente da República, uma relação natural, de chefes de Estado. Agora ele vai lá para pedir bênção, já que o Lula foi, eu quero um pouquinho de amparo também, de ombro amigo. Sei lá se vai acontecer essa reunião, em que termos ela vai se dar. Será que o Flávio vai querer reiterar a necessidade de tarifaço, de lei Magnitsky, de outras coisas mais retrógradas? Será que vai pedir intervenção dos Estados Unidos na campanha eleitoral? Tem que ficar muito atento sobre por onde ele vai andar, com quem vai conversar. Saber exatamente o que conversaram é mais difícil, né? Mas é ridículo essa viagem lá, para mostrar poder, prestígio e quem sabe, vamos ver, está ruim para o meu lado, quem sabe os Estados Unidos, a CIA, o imperialismo, todas as forças que sempre estiveram presentes no mundo inteiro, interferindo, dominando, espionando, conspirando. Será que ele vai pedir isso também? Vamos ficar atentos aí. Ô, Chico, você acha que a candidatura... Qual é a análise que você faz da candidatura do Flávio? Ela já dançou? Ela continuará? Ele vai insistir? Você acha que eles vão... Ou ele vai correr atrás de um outro mandato que dê garantias a ele, dê foro especial a ele? Olha, eu acho que ele vai continuar como candidato. Porque, na verdade, ele é o ungido do pai, né? O PL tem lá o Valdemar Costa Neto como presidente. Aliás, olhem a história do Valdemar para ver que de ética pública ele sempre andou meio distante. Mas o Valdemar mesmo outro dia disse, não, o Bolsonaro manda, eu obedeço. Falou, está falado. Então, é um partido autocrata. E o patriarca, o ayatolá, se quiserem um termo mais atual, o homem que decide tudo, o oráculo, é o Jair. E ele decidiu em dezembro que ia ser o Flávio, contra muitas outras expectativas. Quando o nome dele aparece, há até gente do PT que comemora, pô, fácil, mole. Não, o bolsonarismo está enraizado em uma parcela da sociedade. Eu diria que ele tem pelo menos 30%, até 30% de adesão popular, apesar das loucuras, dos absurdos de tomar detergente como refrigerante, para falar última ou penúltima, talvez. Enfim, é uma loucura total, mas tem uma parcela da população que adere, que mitifica o clã Bolsonaro, a começar pelo seu patriarca. E os seus filhos, não à toa, denominados por eles de 01, 02, 03, 04. Parece que uma competição para ver quem é mais incompetente, menos conhecedor da nossa própria história, menos articulado. O Flávio, lá como senador, aliás, eu fui um dos derrotados por ele em 2018. E ele está lá, tudo bem, mandato conquistado nas urnas. Tem que explicar o patrimônio imobiliário imenso que ele tem, aquela incrível fábrica, fantástica fábrica de chocolates, as rachadinhas, o Queiroz, que envolveu até Michele. Agora, por que eu digo que ele deve, pelo menos nesse momento, prosseguir candidato? Primeiro, porque tem um patamar alto. É o que mais rivaliza com o Lula nessa última pesquisa do Datafolha, embora todos percam para ele, fora até da margem de erro, que não é ainda garantia de nada, para não ficar todo mundo de salto alto, achando que já ganhou. Isso é um erro tremendo. Segundo, o Bolsonaro, aliás, o bolsonarismo tem uma gênese muito machista. Então, dizem que o Bolsonaro jamais admitiria, nesse momento, trocar o seu filho direto, seu
primogênito por uma mulher que não tem o DNA, o sangue Bolsonaro. Isso até é levado em conta também. Terceiro, porque há divergências que eu acho que são mais da ordem subjetiva, ou de poder, ou de espaço, da Michelle com os zeros do Bolsonaro. Volta e meia eles se atritam. Mas é claro que, em nome do interesse maior de ter o poder, eles podem se unificar. Então, e também a Folha testou na sua pesquisa, o Datafolha, o nome da Michelle. Ela apontou um pouquinho menos que o Flávio na disputa com o Lula de segundo turno, perdendo também. Então, acho que, no momento, o nome viável que eles consideram lá no campo da extrema-direita seria o da Michelle. Ela não tem se manifestado claramente com esse desejo. Ela é, de uma certa forma, vetada pelo clã. E ela não teve um desempenho nas pesquisas, nas intenções de voto, muito expressivo, a ponto de trocar o ungido por ela. Então, por enquanto, é isso. Eu entendo que a percepção da população sobre esses vínculos do Flávio Bolsonaro com o Vorcário ainda está em curso, ainda está sendo processada, ainda está sendo alargada, porque determinados fatos mais retumbantes são como uma pedra que você joga no meio do lago. Ela cai, faz aquele rebuliço ali no local, sobe água, espuma, depois ela vai em círculos se alastrando. Esse círculo ainda não se complementou. E até podem vir novas revelações. Foi curioso, Marcelo e Daphne, na última sessão do Congresso Nacional, quinta-feira passada, todo mundo pedindo a CPI do Master. Todo mundo. Uma ladainha de mais de 2 horas. E, ao final, o Alcolumbre disse o seguinte: olha, tá bom, ouvi pacientemente, só que quem decide sou eu. Eu é que estabeleço o juízo sobre implantar ou não a CPMI. E, portanto, não vou fazer nada disso. Então, enterrou e ninguém chiou muito, não. Depois eu fui conversar com ele sobre o absurdo que a Câmara aprovou. Falei com o Lula também e ele reagiu muito fortemente contra isso. A Câmara, terça-feira, aprovou um projeto que é um desenrola para os partidos, para a grana dos partidos. Não pode mais ter multa, o perfil é alongado até 15 anos. É um facilitário para os cofres dos partidos. O Lula me disse pessoalmente, sábado, antes de ontem, lá na Fiocruz, que achou aquilo um absurdo e que isso não ia passar no Senado, não é possível. Se passar, ele veta, e que a bancada do PT no Senado ia ter uma posição diametralmente oposta à bancada do PT na Câmara, que endossou esse pacotão aí de facilitário para os partidos. Então, esse liberou geral, esse desenrola partidário, talvez não role no Senado. Eu falei com o Alcolumbre, falei, é complicado, né? É complicado, aquele jeito dele, mas isso não quer dizer nada, só achar que é complicado. Randolph falou que vão reagir, vão bater, inclusive com disparo em massa em período eleitoral, que fica autorizado, que vai permitir fake news. Quem tem muita grana vai encharcar as redes aí com pedido de voto. E outras aberrações mais. Enfim, talvez ali não prospere. Já o pacote da devastação ambiental, que a Câmara aprovou, e o Senado também, ao derrubar alguns vetos do Lula, inclusive diminuindo reserva florestal, é um escândalo. Isso aí é mais difícil, nós, do PSOL, vamos judicializar o que for flagrantemente inconstitucional. Enfim, tem que lutar em todos os campos, permanentemente. E a população, hoje indo às ruas, ontem já foi, em muitos lugares do país, para garantir a escala 6x1, o fim da escala 6x1, porque a direita está querendo também dar um longo prazo para isso, em 5, 10, 15 anos até, para a implantação do fim da jornada 6x1. Um absurdo. Ô, Chico, eu sei que seu tempo está corrido, mas você tocou 2 pontos que eu quero concatenar. Primeiro,
o Rio é o berço do bolsonarismo. E você disse, o panorama eleitoral está sofrendo mudança. E você falou da sua ida a Fiocruz sábado. Ali na Fiocruz, o Lula fez um discurso surpreendente para mim, de incentivo ao Ricardo Couto, desembargador que está como governador interino, de continuar a devassa. E já está tendo protesto da Alerj, porque ele disse, se deixassem a Alerj escolher o sucessor do Cláudio Castro, continuariam os mafiosos no poder. Ainda bem que o senhor está fazendo isso tudo, falou para o desembargador. Você acha, Chico, que o quadro eleitoral do Rio está mudando? Que o bolsonarismo vai reduzir e que os progressistas e os democratas vão aumentar? Isso deveria acontecer, porque as evidências, cada semana tem um deputado estadual preso, vinculado ao bolsonarismo, ao ex-governador Cláudio Castro, a esse esquema ligado ao Comando Vermelho. O ex-presidente da Alerj, que era considerado, inclusive, pré-candidato ao governo, sucessor do Cláudio Castro, com apoio dele, está preso por vínculos com o Comando Vermelho, e a mala de dinheiro para cá e para lá, e mais outros, desde aquele THJ, todos da base do governo, todos na máquina que o desembargador Ricardo Couto está desmontando aos poucos. Hoje mesmo saiu no Diário Oficial a exoneração de mais gente, de organismos fundamentais que estavam totalmente contaminados, degradados, vilipendiados, e está recebendo o apoio da população. Veja bem, o melhor governador do Rio de Janeiro dos últimos anos, a despeito da gente valorizar muito o voto, as eleições, uma conquista da população brasileira na luta contra a ditadura, o melhor governador é esse, porque ele está simplesmente tentando impedir que roubem. A tradução concreta das exonerações que ele tem feito em diversos órgãos e secretarias, e da postura que ele tem tido, inclusive discreta e austera, ele não fica atrás de holofote. Quem quiser saber das ações dele, está lá no Diário Oficial. Ele, aliás, falou, olha, eu sou um interino e nem no Palácio vou. Acho que continua sem despachar no Palácio Guanabara, não tenho certeza se já mudou, porque todo mundo está querendo que ele fique mais um pouco, ninguém quer suprimir as eleições de outubro. A gente queria eleições diretas já, mas a cada dia que passa, isso fica mais difícil. E a Alerj quer botar o atual presidente, indicado agora, há 2 semanas, que é o Douglas Ruas, também bolsonarista, também ligado a esse mesmo sistema, eles que falam tanto em sistema, ele está doido para assumir, porque aí com a máquina você, e podendo ser candidato, como pode, em outubro você está com tudo mais azeitado, recompõe aquilo que levou Cláudio Castro à vitória e que o Tribunal Superior Eleitoral já condenou como crime, aquele esquema do CEPERJ, da UERJ, de contratação de 27 mil cabos eleitorais pagos na boca do caixa, uma coisa absurda, um escândalo sem tamanho. E agora eles tentam querer manter esses dutos, inclusive da Refit, ali de Manguinhos, mas creio eu que não vão conseguir. Isso o Flávio Dino pediu vistas, se não me engano, está nesse pé, e ele está examinando lá em que momento. Quanto mais o tempo passa, mais fica inviável ter um governo. Uma eleição provisória. Eleição provisória, isso não vai ter. E esse Rua está doido para assumir o poder, diz que é dele por direito, porque ele é o presidente da Alerj, na linha de sucessão tem que ser ele. Tem uma disputa jurídica aí, mas o fato político concreto é isso. Agora, sobre a fala do Lula, estava lá. Todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou, aliás, não só ali dentro da Fiocruz, que era só para convidados, na sociedade em geral. Todo mundo considera que o desembargador Couto está agindo muito bem nessa interinidade, e todo mundo considera que o Lula falou o que todo mundo sabe. A Alerj, ela amparou por muito tempo, ampara ainda em termos de maioria da sua composição, gente vinculada a crime organizado,
gente como a realidade mostra, é concreto, por isso que tem deputados estaduais presos, uma investigação em curso. Quero lembrar que nós, a Daphne não, mas você, Marcelo, e eu já éramos bem grandinhos, quando Lula falou na Constituinte de 88, tem 300 picaretas aqui, foi um Deus nos acuda, foi uma grita geral. E a realidade mostrou ao longo do tempo das legislaturas que ele não estava errado, não estava mentindo, nem exagerando. E quem chiou ficou para trás, e essa frase está até eternizada em música, acho que dos Titãs. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas. Agora, quem está chiando lá? O Ruas, presidente da Assembleia, sua função institucional, e a extrema-direita. Eu quero ver se eles vão fazer com o Lula o que fizeram com o Fábio Porchat, declará-lo persona non grata. Isso vai ser um prêmio para o Lula. Quanto mais alguns da Alerj, a cúpula da Alerj, reclamar e reivindicar para si sua reputação ilibada, mais água para o moinho do Lula, mais a frase dele, provocativa, ousada, contundente, vai ser valorizada. Então, vá. Eu fiz uma postagem ainda ontem sobre isso. Que tal, então, vocês que estão indignados agora, melhorar o padrão ético aí da Alerj? Quem será o deputado preso essa semana? E façam como fizeram com o Fábio Porchat. Declarem Lula persona non grata. Isso vai ser um prêmio para ele. Vamos ver. Muito bom. O recibo passado pelo Douglas Ruas, né? Dizendo que o Lula, depois ele disse, né, que o Lula e o Paz não têm moral para falar sobre crime organizado. Na verdade, ele era o miliciano que estava sendo referido ali. Ele passou o recibo, ele assinou o recibo embaixo. Agora, Chico, tem aqui o nosso Ricardo Souza, que é o nosso internauta. Ele disse: a unção válida do voto evangélico, Davi seria o rei mais improvável, porém ungido, válida, né? Porém ungido. Flávio ungido pode ser usado por eles, ainda que usemos o sarcasmo. Então, a questão aí religiosa, né? Eles utilizam o tempo todo para, enfim, manipular também esse público evangélico, né? O que é, Daphne, uma absoluta deturpação dos princípios do cristianismo. E há uma manipulação em grande massa, e é evidente que a Igreja Católica perdeu muito espaço, mas ainda é a organização religiosa majoritária na população brasileira. E hoje o Papa Leão XIV está lançando uma encíclica. O nome é sempre em latim, Humanitas. Fala essa maravilhosa, essa fantástica humanidade. Bonito, para cima, né? Hoje é o aniversário de 135 anos, se não me engano, da encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas, do Papa Leão XIII, no qual o Papa atual, norte-americano de nascimento, se inspirou para lançar a Magnífica Humanitas. Obrigado, Vitor. Então, e é muito interessante sobre a inteligência artificial, sobre os perigos que ela pode representar se controlada por grandes corporações e pelo poder, que qualquer conquista tecnológica só vale, por mais admirável que seja, se devidamente democratizada, acessível a todos, e pede a consciência, a sensibilidade. Isso é uma pregação cristã verdadeira, não na manipulação e naquela base do templo é dinheiro, doem, para que o sucesso possa chegar para vocês com alguma retribuição divina. E para nós, os chefes, com helicópteros, jatinhos, apartamentos de luxo, até em Miami. Isso eu acho que não vai durar eternamente. Esse uso descarado, né,
da religiosidade. Então, Flávio foi ungido por Bolsonaro como o rei Davi, ungido por não sei quem. Não tem nada a ver. A história bíblica é uma história cheia de alegorias, de simbolismo muito bacanas. Agora, um pouquinho de raciocínio crítico e de fé. Fé com sensibilidade humana ajudam a gente a reinterpretar isso. Eu acho que mesmo não dá para generalizar as igrejas evangélicas. Há aquelas também, muitas pequenininhas, inclusive, que têm grande sensibilidade humana e que estão muito juntas do seu povo, sabendo que políticas públicas podem beneficiá-lo ou não. É um processo, é uma luta, é uma disputa em todos os campos, né? Político, jurídico, religioso, educacional, cultural. Enfim, a gente tem que travar essas batalhas. Maravilha. Marcelo. Eu quero agradecer ao Chico, eu sei que ele tem um compromisso, nós já estouramos o horário que eu tinha combinado com ele até, tá? E aí ele vai ter que ir lá para Maré, isso, fazer campanha, conquistar voto. Não. Eu não faço campanha antes da hora, Marcelo. A campanha só é a partir de 17 de agosto. O que vamos lá, e não só eu, deputados convidados por uma associação muito atuante na Maré, para falar das políticas sociais lá, apresentar o que o governo fez, o que deixou de fazer, o que emendas parlamentares viabilizaram ou não. Vai ser uma troca e nós estamos indo lá a convite, né? Então, é isso. A melhor maneira de propagar as suas ideias e causas é se dedicando a um bom mandato. Vamos em frente. 6-1 lá na Câmara, hein? Sim, vamos pressionar e vamos. Quando é que vai ser a votação? É hoje já? Não. Não. Está ainda na comissão especial. Hoje, agora, deve estar acontecendo, ou daqui a pouco, um papo lá do Lula com o Hugo Mota, que resolveu se aproximar do governo agora, e sobre a 6-1. Tinha 174 deputados, é bom saber os nomes deles, que fizeram uma emenda para fazer uma regra de transição que poderia chegar até 15 anos para implantar o fim da 6-1 definitivo em todas as categorias, mas eles estão recuando, parece que vão retirar a emenda, a pressão foi grande. E hoje à tarde ou amanhã se lê o relatório na comissão especial, aí alguém que quer atrapalhar vai pedir vistas por 2 dias, aí volta na terça, na quarta. Na quarta ou na quinta pode estar em plenário. Pode ficar para a semana que vem também. Olha, eu tenho feito um trabalho, já falei isso aqui, que é um trabalho pequenininho, de formiguinha. Mas cada vez, por exemplo, que eu passo num caixa de supermercado, eu falo com eles, olha, a 6-1 está chegando. Hoje eles já estão muito mais confiantes. Antes elas não acreditavam. Mas aí eu alerto, tem que ficar de olho nos deputados que estão contra. Tem gente querendo botar 10 anos, tem gente querendo dar dinheiro para o patrão. Vocês têm que anotar esses nomes e levar para suas famílias e dizer assim, nesses não podem votar. Boa, Esta campanha, cada um de nós tem que fazer convencendo as pessoas. Obrigada, Chico. Obrigada, Marcelo.